Sol do Amanhecer, Tarô e Espiritualidade. Todos sejam bem-vindos. Eu sou o Sol, aqui do Sol do Amanhecer, nosso canal de tarô, oráculos e muito mais. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem já é da casa, se achegue. E quem não for, seja bem-vindo. Já curte o vídeo para ajudar o canal. Deixe seu comentário, compartilha. E vamos hoje, pessoal, de leitura intuitiva. Eu não sei se vocês já viram aqui na internet, no YouTube, em outras plataformas, pessoas fazendo esse tipo de leitura. É uma leitura extremamente intuitiva e eu farei por meio de pintura, de tintas. Vocês vão gostar e vamos começar o vídeo, gente. De forma definitiva. Então, pessoal, aqui se vocês bem observarem, aqui na mesa tem 3 pedras, tá vendo? São 3 pedrinhas. Vocês agora podem, inclusive, pausar o vídeo, certo? Pode pausar o vídeo, usando a intuição de vocês, pedindo apoio da espiritualidade, usando a intuição de vocês. Pausem o vídeo, tá? E vocês vão escolher uma das pedras. Aqui a gente vai ter a pedrinha de número 1, a pedrinha de número 2, a pedrinha de número 3, tá, pessoal? Então a gente tem aqui a pedra 1, 2 e 3. Que a espiritualidade nos dê uma boa leitura e vamos. Lembrando, pessoal, que essa é uma leitura coletiva, tá? Então, uma leitura coletiva, por favor, só peguem para vocês, as informações que vocês se identificarem, que ressoar com vocês e com o momento de vida. Caso não, gente, não toma tudo para si, tá? Se a intuição de vocês sentir que é mais de uma pedrinha, pode ser mais de uma pedrinha. De repente, gente, o que vocês querem saber, o que vocês precisam ouvir agora, às vezes vai estar um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então a gente vai se levando na leitura e vocês podem escolher mais de uma pedra, tá bom? Bora lá, gente. Então agora, gente, a gente vai aqui pro pessoal que escolheu a pedrinha de número 1, certo? Então, basicamente é uma leitura intuitiva. E eu vou usar cores aqui. E conforme os traçados e as cores vierem aqui, gente, eu vou, através da ajuda da espiritualidade, trazendo para vocês o que a minha visão, a minha vidência e também a espiritualidade, a intuição me disserem. Então, a partir de agora, se concentrem, espiritualidade, que essa seja uma leitura esclarecedora para o pessoal que escolheu a pedra de número 1. Espiritualidade, qual primeira cor a gente vai trabalhar? Qual cor, qual nuance, sabendo que cores, gente, comunicam. Então, qual é a primeira cor que vamos trabalhar para as pessoas que escolheram a pedra de número 1? Certo? Verde. Então, vamos entender o verde, como esse verde se aplica aqui no contexto das pessoas. Com esse verde, espiritualidade. Vamos compreender qual é a dinâmica aqui das pessoas de número 1 que escolheram o verde. E esse verde aqui, a espiritualidade me intui, que é uma energia exterior. Então eu vou fluindo aqui com a tinta, certo, gente? O intuito não é uma obra de arte exatamente, mas é sentir a posição, que a espiritualidade guie minha mão e que a tinta vá fluindo aqui de forma que a mensagem seja trazida. Então esse exterior aqui da cor verde, que os movimentos sejam feitos de acordo com o que seja expresso, com o que deva ser mostrado e expresso aqui. Faça a cor verde. Então é um momento exterior para algumas pessoas de muita saúde, Eu diria saúde primeiramente, porque o verde ele traz saúde, ele traz essa coisa da natureza que a gente já conhece, mas também
traz muito aqui, essa imagem para mim, exterior, parece plantas, parece como se fossem aquelas algas, gente, do fundo do mar. E aí a gente tem aqui essa delimitação. Muitas vezes o desenho, a forma, eu vou sendo guiado assim intuitivamente. E muitas vezes o resultado final que forma uma imagem, uma grande imagem. Então eu sinto assim como se fosse... transmite essa coisa de fluidez, tem algumas ondas aqui, né? Vamos ver o que isso vai dar. Muito bem. Espiritualidade, agora, qual seria o aspecto interior dessa... Qual cor, primeiramente, traria o aspecto interior dessa leitura, para que a gente possa explorar formas, formatos. Qual cor, espiritualidade? A instituição pede muito um azul. Eu vou ouvir o que tá pedindo aqui, tá, gente? Tá vindo assim muito forte pra mim um azul. Embora eu tenha aqui tirado outra cor, mas eu vou pôr o azul. Viu muito forte assim a cor azul aqui. Então na parte inferior dessa leitura a gente tem um azul. Que as formas se façam. Eu sinto minha mão levada, gente, a fazer um desenho mais assim, como se fosse essa energia desse azul mais agressiva. E ela vai e encontra esse verde. É uma forma muito como se ela quisesse entrar nesse verde, né? Então a gente tem aqui, me transmite uma espécie de um choque, de uma energia que ela é incisiva, ela vai de contra ao verde, ela quer entrar no verde. Agora vem também essa intuição muito forte de trabalhar com preto. Vamos ver o preto, e esse preto muito no interior, no extremo interior aqui dessa cor, como se o preto nessa energia aqui, nessa dinâmica de leitura, ele tivesse em um ponto muito, muito, muito interior. Então só lembrando, gente, essa parte aqui é a parte externa, aqui é uma parte interna. Por externo e interno, a gente está falando do eu interior e do mundo ao nosso redor, né? Da realidade das pessoas. E esse preto está muito no íntimo, no fundo. E agora me vem a intuição assim de como se esse preto do fundo ele invadisse esse externo aqui, esse exterior. Ele invade. Ele não chega a circular completamente, mas é como se essa influência ela circulasse, tentasse trazer para si. Ela é como se fossem mãos, gente, puxando para si, para dentro, essa influência aqui. Me vinha assim na intuição agora muito forte de trabalhar com o vermelho, porém o vermelho já aqui fora. Como se fossem assim pingos desse vermelho, como se fosse nuances, né? Um encontro aqui com as cores. Eu tô sendo totalmente guiado aqui, gente, quanto ao que essas cores querem dizer ou vão querer dizer, tá? Mas está muito forte a intuição de que essa área aqui tinha que ter essa característica. Nem sempre as imagens aqui vão fazer sentido para vocês que estão aí vendo, mas a partir dessa imagem, dessas cores, a gente vai junto construir, junto com a espiritualidade, construir o significado. Muito bem.
formou essa imagem, gente, tá vendo? A gente pode contemplar a imagem por vários ângulos. A gente pode ver essa imagem dessa posição, nessa posição, e aí os significados dela vão mudando. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo assim como o pessoal que escolheu a pedra de número 1, né? Se a gente for primeiramente analisar aqui o quadro das cores, a gente vê então que na parte interior existem cores muito escuras, né? O próprio azul que saiu aqui, gente, é um azul é um azul mais escuro, não sei se dá para ver na câmera, mas um azul muito escuro. E a gente tem aqui um preto, né? Que é uma cor muito profunda. Não dizendo que a cor preta somente vai ser algo negativo, mas a característica principal dela é a profundidade. Então percebam, gente, que aqui é como se fosse... aqui eu vejo uma espécie de um homem, né? Um homem. E esse homem aqui agora faz sentido para mim, tá vendo? Aqui eu vejo o que é um rosto de um homem. E esse homem, gente, ele como se fosse, parece um homem, ao mesmo tempo uma criatura, né? Assim, e essa criatura, essa energia tá sendo puxada, presa, né? Na verdade, como se esse homem estivesse sendo puxado, preso. Nesse ângulo, Então aqui já me traz alguma coisa sobre prender, né? Prender um homem, puxar um homem ou uma pessoa, né? Mas aqui me traz muita imagem como se fosse um homem, primeiramente. E essa pessoa presa em tentáculos, sabe, gente? Essa pessoa presa em tentáculos, presa em... sendo pega por uma força, né? Por uma energia mais complicada, mais escura, e essa pessoa está sendo presa, tá vendo? Aqui para mim parece um rosto de um homem. E aqui eles, tá vendo? Aqui o rosto dele e ele meio que sendo puxado para baixo, né? E esse aspecto aqui de lança, principalmente com esse azul, pode ser também essa pessoa sendo puxada para uma situação de tristeza, uma situação de alguma complexidade, alguma tristeza. Esse azul escuro aqui, ele sendo puxado, né, do lado externo, e aqui me parece o rosto dele alegre, e ele sendo puxado para essa situação, essa pessoa sendo puxada para essa situação de tristeza. Mudando aqui o ângulo, parece uma chuva, uma tempestade, tá vendo? Parece uma tempestade, uma água que cai. Então muita gente aqui provavelmente pode estar passando por algo, ou pessoas que vocês conhecem, né? Se de repente vocês não se afinizarem com essa imagem de um homem, mas aqui de fato traz assim alguém, né? Alguma pessoa passando por um momento assim de muita opressão, gente, né? Eu não consigo pensar em outra coisa. Aqui traz uma impressão de muita opressão, porque até no começo da pintura, essa daqui foi a parte interna, tá vendo? Então a cor, esse excesso de preto aqui na parte interior, puxando a energia para baixo, né? E essas setas aqui desse azul profundo, pode ser tristeza, gente, né? Pode ser uma vibração aqui, uma energia de tristeza, né? Esse vermelho aqui, ele vem como uma espécie de um sinal, né? Então aqui, gente, provavelmente assim, pessoas, e agora aqui na minha evidência vem vindo um homem, né? Um homem assim, de barba, ele tem uns 40 e poucos anos, pele clara, um cabelo meio castanho assim, né? E essa pessoa, aí vocês vão identificar, né? Se, enfim, for você que estiver assistindo, ou for uma pessoa que vocês conhecem, ou alguém que vocês sintam que poderia ser também, né? Mas é como se essa pessoa estivesse sendo tragada por uma tristeza, né?
De qualquer forma, não só falando dessa pessoa que eu tô vendo aqui agora na evidência, esse homem, né? É alguém que está sendo puxado para uma situação de muita tristeza, de fato. Mas aqui muita gente tá caindo assim em uma armadilha. E essa armadilha aqui, gente, não é. Pode ser influências externas, porque perceba que esses tentáculos aqui, né? Essa energia ela vem de fora e ela puxa para dentro, né? É como se fosse assim um exterior, né? Que aqui está mais vazio, não tem uma proteção, não tem uma defesa. Então muitas vezes muita gente aqui também pode se identificar. Porque aqui pode estar indicando não só homens, tá? Quando eu falo homem, foi o que veio principalmente para mim. Mas mulheres também, de repente, aqui da leitura, vocês podem estar sentindo muita pressão em torno de vocês, entendeu? Então, aqui traz muita pressão, né? Traz muito... Só que também é uma autocobrança, porque a energia vem de dentro. Então, muita gente aqui é como se... E mais uma vez eu continuo vendo esse homem aqui, tá, gente? Na evidência eu continuo vendo esse homem. E é um homem assim. Espero que essa pessoa de alguma forma receba esse vídeo e veja esse vídeo, né? Mas é uma pessoa que está sendo assim afogada ou sufocada nas suas próprias tristezas, perdão. E essa é a energia daqui. A falta de suporte externo, né? Então muita gente aqui está sem suporte externo. A falta de suporte externo e o excesso de pressão interior. Então essa pressão interior puxa para baixo, puxa para tristeza, puxa para se sentir isolado, né? Não é uma leitura muito exatamente feliz nesse ângulo aqui, não é uma leitura feliz, né? Eu vejo também essa energia aqui pode trazer para algumas pessoas daqui, por exemplo, um desejo maior de beber, de consumir álcool, né? Para poder lidar, para poder tentar não se afogar tanto nessa vibração. Mas se vocês observarem aqui também, muita gente aqui pode estar como se fosse... Isso daqui parecem caroços, né? Uma empolação. Então muita gente de repente também pode estar com os sinais, né? Então é assim, gente, muitas pessoas no entorno de vocês podem estar dando sinal que precisam de ajuda, que precisam de suporte, né? Aqui ao longo dessa leitura veio muito a visão desse homem de barba, cabelo castanho, e esse homem precisando de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. Mas isso aqui também vai se estender a outras pessoas que estão aqui agora vendo essa leitura e escolheram a pedra de número 1. Muita gente aqui pode estar precisando de um certo nível de ajuda, né? Por outro lado, olhando outra perspectiva dessa imagem aqui também, quem escolheu a pedra de número 1 precisa trabalhar também as chuvas internas, né? Aqui parece ser uma grande nuvem, uma tempestade que cai, né? Como se fosse uma tempestade que cai em uma floresta, por exemplo. Entende? Então, de qualquer forma, o trabalho aqui interior da pessoa tem que ser um trabalho muito intenso, porque aqui é como se fosse uma grande chuva. Então a grande dica aqui para quem escolheu essa pedra, né, é tentar esses dias observar como você tem se sentido, mas também pessoas do convívio de vocês, né, sobretudo homens, ficou muito marcada essa figura masculina aqui. Tentem observar também se tem alguém do convívio de vocês, um primo, né, um colega de trabalho, um marido, um namorado, quem seja. Você próprio que esteja vendo esse vídeo, tente assim cuidar um pouco mais da sua saúde mental, tá? Porque aqui tem uma ênfase assim de muito forte em saúde mental e em uma pessoa que está se afundando, né? Mas porque é um problema muito antigo, tá, gente? Pode ser dores, pode ser mágoas. Então aqui, ó, nesse formato aqui a gente vê uma nuvem. Então assim, muita gente que está vendo esse vídeo pode ter chegado já no ápice de algum momento de vida, de alguma situação, né?
E aí, às vezes, uma terapia, gente, terapia faz muito bem, certo? Procurem terapia, procurem também terapias espirituais, terapias holísticas, né, alternativas para ajudar vocês. Porque aqui, para mim, aparece muito isso, assim, sinaliza muito essa tristeza e esses sentimentos muito tensos e densos e profundos que explodem agora. E aí a pessoa está se afundando. Isso aqui poderia ser também, gente, muita gente que já tem questões com depressão, né? Pessoas que já têm questões com depressão. E aí agora eu vejo uma mulher chorando aqui pela vidência. E essa mulher, ela tem uma pele morena, né? Cabelo castanho escuro, liso. E eu vejo assim essa pessoa chorando, essa moça, né? Uma jovem, no máximo 30 anos, e eu vejo ela também chorando. Então, pessoal, essa primeira leitura aqui, ela traz muita intensidade, né? E traz um recado, assim, da espiritualidade, dizendo assim para você manter a força, que você não está sozinho, para você se manter constante, se manter a força e não se deixar agarrar, tá vendo? Por essas mãos, que são tentáculos, né? Que puxam, que abraçam, que engolem, entende? E jogam vocês contra a tristeza. Então, se cuidem, né? Cuidem também das pessoas que estão ao redor de vocês. É muito importante, né? Quem escolheu essa pedra, veja o autocuidado, veja o cuidado de quem ama, né? Não só o homem, mas mulheres, não importa o gênero, né? Mas cuidem de vocês mesmos, porque aqui é como se fosse muita gente se puxando e se afundando em uma tristeza. Assim, a pessoa é como se nada resolvesse. E também, se você não se identifica como você, observe as pessoas ao seu redor, certo? Observe um pai de vocês, né? Um filho. Às vezes a pessoa não demonstra que ela está precisando de ajuda e ela está se afogando em seus próprios problemas, gente. E às vezes é muito sério, tá? Muita gente isso pode estar me falando também de depressão, muita gente deprimida, e isso aqui é uma coisa séria. Infelizmente, né? E são emoções enraizadas, gente. Então isso daqui realmente é algo que a pessoa traz há muito tempo. Então, se de repente alguém do convívio de vocês descobrirem que essa pessoa surtou, ou vocês desconfiarem e vocês sentirem no coração de ajudar de alguma forma, recomendar uma terapia, cuidar da pessoa, estar perto, conversar, façam isso, tá? Porque é uma coisa antiga. Tem um enraizamento muito forte aqui dessas emoções, né? Inclusive, mais uma vez, muita gente com problema, aqui também me transparece, muita gente com problema de bebida, tá vendo? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, como se fosse aqui, ó, uma mãozinha bebendo, tá? Então, muita gente com problema de bebida também para não, com álcool mesmo, tá? Bebida alcoólica. Então, muita gente, às vezes, se jogando em bebida também para poder não tentar, né, disfarçar o que está sentindo e não cair nessa energia de vez. Então, a pedra de número 1 aqui, o grande conselho, a grande sacada é se cuidar, não se deixar engolir, não se deixem, gente, afundar nessa energia. Se você está aí me vendo, você sente que você precisa de um suporte, você precisa de uma ajuda, né? Procure essa ajuda, certo? Procure essa ajuda pelas vias profissionais, né? Médicas. Então, procura uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Procura também, gente, auxílio espiritual, né? Vai em um lugar da preferência de vocês, um lugar que vocês se conectem com algo maior, né, externo, que traga o alento, que de repente essa energia externa, né, talvez remova isso, e aí vai padecendo essa energia, essa tristeza, tá vendo? E apazigue essa sombra, tá bom, gente? Então se cuidem. Então essa aqui é a leitura do pessoal de número 1. Deus abençoe vocês. Olá pessoal, e para agora quem escolheu a pedrinha de número 2, certo? Foi essa aqui. Vamos dar seguimento aqui à leitura.
Espiritualidade, que essa seja uma leitura de luz, de esclarecimento, para quem escolheu a pedra de número 2. De cara, gente, eu já estou com um desejo, assim, uma intuição muito forte de usar o rosa aqui, mais fraquinho, mais claro. Ele é quase um bege, né? Vamos dizer assim. E um desejo de criar como se fosse um círculo. Então é algo que vem do centro. Não sei, vamos ver, gente. Mas eu tô com um desejo muito forte de fazer, intuição forte, né? O desejo de fazer esse círculo. Essa cor é clarinha, não sei se dá pra ver, mas ela é mais pálida, né? Essa cor. Mas um desejo de fazer esse círculo. Aí, gente, no centro vem assim pra mim como se fosse um vermelho, sabe? Um núcleo, um centro, um núcleo vermelho. Assim, só que ele não é tão pequeno. Eu ver ele assim, não sendo tão pequeno. E esse núcleo ele se expande, ele faz como se fosse franjas. É assim que eu tô visualizando a imagem, tá, gente? Ele faz como se fosse uma franja, uma expansão. Não tá exatamente perfeita, mas é mais ou menos assim que eu tô vendo. Um núcleo que faz tipo um formato de franja de expansão. Aí aqui a gente tem um amarelo que vem também. E também devido a que a cor é muito clarinha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são pontinhos amarelos que vai formando assim na imagem. Em cada entradinha dessa aqui, dessa franja, né? Desse, como se fosse uma franjinha, eu não sei nem descrever isso, gente. E aí vem esse pontinho amarelo. Tem outra coisa, espiritualidade. Aí aqui ao pintar isso vinha assim, como se fosse alguém ficando apaixonado, apaixonada. Mas vamos ver, né, gente, o que a imagem completa que a gente vai querer dizer. Que geralmente eu faço análise da imagem toda. Isso faz assim como se algo entra, né, nessa cor, nesse rosa mais escuro, mais forte, choque, né? Entra assim uma energia. Não sei se ela entra exatamente ou ela sai, o que, que ela faz, mas vem essa energia. Mas a priori as emoções assim que eu tô captando aqui não são emoções pesadas. Eu não estou sentindo emoções mais densas ou pesadas aqui não. Como se você entra nessa energia. Aí aqui vem um azulzinho mais claro. Eu sinto assim de botar um pouco dele, como se fosse um céu, um horizonte. Não sei explicar bem a vocês o que seria. Mas ele expande, ele sobe com onda, ele ressoa. Ele ecoa, né? E ele vem assim tomando o desenho.
Por último, gente, veio assim forte de misturar esse rosa com esse azul. Mas bem fininho, né? E a gente vai ter um roxozinho aqui, um lavanda. Bem forte de misturar essas cores aqui. Eu tô misturando. De cara, gente, já vem assim pra mim, né? Como se esse roxo que eu acabei de misturar já vem falando primeiramente, já veio assim na minha mente, a questão de proteção espiritual, tá? Então, quem escolheu essa pedra de número 2 no momento, pode com certeza estar contando com algum nível de proteção espiritual, assim, bom, né? Uma proteção espiritual boa, forte, como se essa pessoa tivesse. Agora me vai assim botar mais vermelho aqui, vou botar. Então, como se essa pessoa, a gente tivesse com um nível bom assim de proteção espiritual, né? Então, assim, a quem já escolheu de cara, assim, quem escolheu essa pedra de número 2, essa imagem aqui, ainda nem consegui juntar o entendimento do que seria essa imagem. Ou se eu consigo visualizar alguma coisa a partir dela, né? Mas, de qualquer forma, essa mistura aqui de cores, a primeira coisa que eu captei já foi a questão, e até essa fineza aqui com a cor da minha velinha, tá vendo? Que é a vela roxa. Mas aqui é um lavanda, né? Seria um roxo. E aí essa pessoa já conta com esse nível de proteção espiritual, né? Então deixa eu olhar aqui esse desenho de alguns ângulos. Vem aqui um A, né? Essa parte aqui formou um A, a letra pode ser Aline, né? O nome de alguém. Aline, Alan, vem esses nomes assim com a letra A, né? Aí vem muita essa energia aqui com esse nome, essa letra A. Mas também não só para nomes, tá? Vem assim falando de apresentação, alegria. Então, pode ser algumas coisas aqui. Mas a energia dessa imagem, assim, que ela está me transmitindo, a energia, primeiramente, tem essa proteção espiritual. E é uma imagem dinâmica. Então, o que está me vendo aqui também assim, é como se fosse muita gente aqui tá errando. Mas como é que eu digo? Errando no sentido de errar para aprender, né? É o errar para aprender, é o errar de uma forma educativa, e isso pela espiritualidade está sendo visto como tudo bem, a gente entende, você está aprendendo, né? Então aqui tem uma proteção espiritual muito intensa, muito forte, né? Dessa pessoa. E aqui é como se fosse uma criança também, né? Eu posso falar aqui de crianças literais, certo? Eu posso estar falando de crianças, assim, literalmente, galera. Crianças, né? No nível literal. Crianças. Mas eu posso estar falando também da energia infantil de cada um, porque é uma energia que ela traz muita dinâmica, traz muita uma espécie de fazer coisas, né? Fazendo várias coisas, mas ela traz muita dinâmica para si, consigo, né? Então aqui também talvez essa coisa que eu falei do apresentar, né? Alguém teve alguma apresentação, também pode ser. Mas vem muito essa coisa porque a linha de raciocínio aqui maior dessa figura é proteção espiritual, compreensão espiritual, perdão espiritual perante a imaturidade. Eu não sei se é somente imaturidade que isso aqui quer dizer, né? Pode ser imaturidade, pode ser de repente inexperiência, né? De repente também alguém que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá vendo? Essas franjinhas aqui me transmite essa energia de atividade, mas não é algo assim pesado exatamente. E esse errar
é como se fosse assim, sabe? Não é fazer por mal, não é errar de maldade, ou também não é errar, né, por incompetência. É mais uma inexperiência, gente. É uma energia um pouco pueril, né? Assim, inexperiente. Então aqui muita gente pode estar sendo inexperiente em alguma situação. Mas independente da situação que você tiver, nesse lugar, né, de inexperiência, nesse lugar de ingenuidade, mas você está tendo proteção espiritual, né? Às vezes também você está tentando aqui fazer, né, alguma coisa por bondade e de repente você errou, mas você tentou ajudar alguém, você foi tentar fazer alguma coisa boa, mas você errou, né? Gente, vem muito forte aqui também a questão do número 3. Então aqui a letra A e o número 3, tá vendo? Eu não consigo pensar assim, seriam 3 dias, 3 meses, 3 horas, 3 anos. É o número 3 aqui enfatizado, né? 3 coisas, 3 pessoas, 3 lugares, né? O 3, se alguém de repente estiver curioso sobre algum número, quem sabe, né, a resposta de vocês aqui não seja o 3, né? Essa vibração do número 3 aqui, também falando alto. E concordando, né, com a leitura, o 3 ele é muito inteligente, ele é dinâmico, né, essa vibração numerológica do 3. Interessante, gente. Mudando aqui o lado, né, da imagem, aqui ainda continua a imagem harmônica, né, assim, ela não chega a ser nada tão sério, mas aqui traz assim, parece uma flor também, né, então essa flor pode ser sentimentos, né, pode ser a criatividade, não deixa de ser uma energia muito criativa, né? Então essa ingenuidade aqui também pode ser uma ingenuidade criativa, no sentido de eu posso fazer isso, eu consigo, vou tentar, vou lá, vou fazer. E a espiritualidade aqui tem uma proteção, né? Interessante, como se fosse cobrindo essa pessoa mesmo, né? Ou você, ou essas pessoas, enfim. Então traz essa sensação de ingenuidade, mas também esse rosinha aqui, né? Esse seria um bege, meio salmão. Ele é uma cor muito. Assim, transmite uma certa. Como é que eu digo? Meio romântica, uma cor romântica. Então, por isso que vem muito forte essa coisa da ingenuidade, o amarelo aqui, tá vendo? Trazendo alegria, mas o amarelo ele fala de alegria, mas também o amarelo ele fala de muita atividade, tá vendo? Então até as cores justificam a energia que isso aqui está transmitindo para mim. Então um foco em muitas coisas, uma tentativa de fazer muitas coisas, né? De agarrar muita coisa ou de fazer um movimento, né? Aqui também me transmite assim alguém querendo, pode ser alguém também tentando fazer um movimento espiritual, como se fosse alguém, né? Ou alguém foi tocado para fazer um movimento de energia, mover um ciclo. Então aqui essa imagem aqui para quem escolheu pode ser um momento também, né? Primeiro resumindo aqui, um momento de compreensão da espiritualidade, de entendimento. É o que a espiritualidade entende que você pode ter sido ingênuo em alguma situação, mas não foi por maldade, né? Você pode ter falado o que não devia, você pode ter agido às vezes no impulso, né? No ímpeto de ajudar alguém de repente, mas tem uma espécie de cuidado espiritual, proteção espiritual, auxílio espiritual. Eu não consigo pensar em outra coisa agora, certo? Dessa posição aqui me lembrou tipo uma libélula, né? Interessante. Aqui também, gente, tá vindo aqui para mim agora como se fosse, viu assim, um retorno à casa, né? Então, não sei se vocês vão também visualizar isso aqui, mas é como se, viu assim na minha cabeça agora, veio essa frase, né? O retorno à casa, voltar para casa, retornar, né? Então esse retorno aqui também
vai representar o retorno, a saída talvez da atividade externa, e um retorno a esse contato mais espiritual. Esse roxo aqui me sinalizou a espiritualidade, certo? Então também muita gente aqui que está nessa leitura pode de repente estar com desejo aí de retornar a espiritualidade. E retorne mesmo. Retorne, viu? Retorne. Mas no geral é uma pintura que traz, é uma energia, né, que comunica atividade, movimento, ingenuidade, né, fazendo muita coisa, não necessariamente dar conta de tudo, mas fazer muita coisa, mas uma boa, assim, um bom amparo espiritual, tanto no sentido de proteção quanto de perdão, de compreensão. Tem muita compreensão espiritual aqui, tá? Então, para quem aí carrega de repente algum peso, alguma mágoa, culpa, né? Na verdade, alguma culpa, é como se a espiritualidade dissesse assim para você: tudo bem, meu filho, você tá perdoado, né? Ou então alguém de repente que já desencarnou, né, pode estar querendo comunicar a você isso. Não se culpe por não ter feito, não ter me dito, não ter, sabe? Não precisa mais culpa. Então é uma espécie de uma condescendência espiritual, né, com essa energia ativa, né, muito ativa, mas muito ingênua e muito pueril, eu diria também. Não é uma energia assim, não tem um intuito aqui de maldade. Aqui eu não consigo ver uma energia maldosa ou negativa, mas é uma pessoa, né, ou pessoas ou coisas que elas fluem muito por essa energia do ar também, né? Essa aqui me lembrou ar. Então, mais uma vez, nomes como Alan, Aline, Anderson, né? São nomes assim que me ocorrem. Mas é uma pessoa com centro, com a aura, né? Assim, muito bondosa, ingênua, quer ajudar, e às vezes na tentativa de ajudar fez algo errado. Então isso tudo aqui está nesse campo de energia, de leitura, né? Então acho que a principal informação aqui para vocês que escolheram a pedra de número 2 é esse entendimento da espiritualidade, certo? Então como se fosse essa proteção da espiritualidade, essa perdão, esse entendimento, essa compreensão, né? Embora que haja muita atividade, né, muito interesse. Alguém também, gente, eu posso estar falando de pessoas muito jovens, tá? De repente vocês podem visualizar também alguém mais novinho, mais adolescente, porque seria uma flor que desabrocha também, né? Então alguém muito jovem ou pessoas que de repente fizeram alguma coisa quando eram jovens, né? E até hoje pode se sentir culpado, se sentir culpada. Ai meu Deus, quando eu era jovem eu fiz isso, mais jovem, né, no caso. Quando eu era mais novo eu fiz isso, eu agredi fulano, né? Ou então, poxa, por que eu não falei com Beltrano antes dele morrer, dela morrer? Mas não se concentrem nisso não, porque a espiritualidade aqui para vocês sinalizam que, sabe? Seja leve, continue leve, porque aqui de fato é uma pessoa leve. Vocês que escolheram essa pedra número 2, essa imagem aqui, tendem a ser pessoas muito leves, né? Dóceis, podem ser às vezes meio desastradas, mas aqui tem uma leveza, uma pureza, uma ingenuidade, tem uma energia muito jovem, muito primaveril também, certo? Então a espiritualidade está com vocês, né? Não sintam medo de errar. Se vocês de repente estiverem realizando algum projeto, né? Não tenha medo de errar nesse projeto, não tenha medo de fazer, de se aventurar, porque você está tendo proteção e apoio espiritual, certo? E veio assim também agora para mim, assim, até que, exemplo, quem fala em vingança, né? Ao ver aqui, tá? Então até quem fala em vingança, ou exemplo, algum de vocês podem dizer, mas eu queria me vingar de fulano, eu me vinguei, será que eu vou ter perdão porque eu fui vingativo? Mesmo assim, o dano que você causou, que você queria causar, não foi nem proporcional ao que você passou e o que ele fez para você, ou ela, né?
Então até isso aqui tem um abono da espiritualidade, porque provavelmente você deve ter sofrido muita coisa, ou simplesmente você só não tinha experiência, gente. Só era imaturo, imatura na época. Certo, gente? Espiritualidade, algo mais sobre essa imagem? Essa imagem traz muito fluxo espiritual, né? Muito fluxo, muito progresso, assim, fluxo, progresso, dinamismo. Então, se você também está tendo a oportunidade de conhecer a espiritualidade, né? Estar com a espiritualidade, se desenvolver espiritualmente, vá, né? Porque aqui fala também de uma necessidade, até de alguns de vocês interior, de repente de buscar algum lugar, mas não sabe o que. Porque lembrando, gente, essa aqui, a característica desse desenho, dessa energia é ingenuidade, né? É atividade, né? É uma pessoa, uma energia muito ativa, mas ingênua, certo? Então aqui também traz esse desejo de uma busca espiritual, de um movimento, de movimentar energias positivamente, né? E a espiritualidade está apoiando vocês. Vocês estão com uma espécie de um escudo, né? Um escudo tanto das águas, né? A gente pode pensar em deusas das águas, ou deuses, né, das águas, quanto também do ar, né? Principalmente do céu. A gente poderia pensar aqui em Oxum, em Iemanjá, em Oxalá, certo? São energias que estão assim, podem ajudar muita gente. E aqui também traz uma força, a força feminina mais predominante, tá? Aqui é uma energia também muito feminina nesse processo. Pois bem, gente. Então essa daqui foi a leitura da pintura de número 2, né? Para quem escolheu a segunda pedrinha. Olá, pessoal. E agora vamos para a leitura do pessoal que escolheu a pedrinha de número 3, certo? Vamos lá para a leitura do pessoal da pedra número 3. Que a espiritualidade nos permita ter uma boa leitura, que seja dito aqui tudo que seja necessário para o crescimento e evolução de cada um de nós. Muito bem, gente. Então, esse daqui é o pratinho do pessoal de número 3. Vamos ver aqui agora o que se revela, né? Através da leitura intuitiva. Então, gente, a primeira característica aqui que já me começa a vir muito forte assim a intuição é o desejo de começar com a cor preta, né? Mas nesse contexto aqui como se vê essa intuição de eu fazer cubos, quadrados, coisas com esse formato assim de quadrado. E aí vem muito forte eles assim simultâneo, né? Meio em paralelo. Lembrando, gente, que essa aqui é uma leitura intuitiva, mediúnica, espiritual e que é uma leitura coletiva, certo? Nem tudo vai ressoar com você, portanto, pegue o que você sentir, né? Que tem a ver com você esse momento de vida. Então, vem assim a intuição de eu fazer esses cubos, né? Esses cubos, esses quadrados, não sei se são exatamente cubos aqui, né? Não estão conectados, mas são quadrados, eles nem todos eles vão se ligar, mas eles estão muito em paralelo. E aí vem assim muito forte de eu fazer uma porta. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui na ponta, tá vendo? Deixa eu chegar aqui pro ladinho pra assim, um desejo de fazer tipo uma porta.
E aí me aponta assim que essa porta tem uma maçaneta vermelha. Perdão, marrom. A cor que me viu assim, que eu tô visualizando, é como se fosse esse marrom. Marrom, tá, gente? Interessante, né? Esse marronzinho aqui. Ainda não sei o que essa imagem quer dizer. Mas quando eu visualizo ela assim, eu tô tentando também traduzir, tá, gente? O que eu vejo, o que eu tô sentindo, intuindo e desenhando aqui, pintando. Mas ela é muito. Essa energia, né, que eu tô captando aqui, ela é muito simétrica, muito organizada, né? Inicialmente. Vamos ver o conjunto aqui da obra. Mas ela transmite precisão, né? Essa energia aqui, ela me transmite essa coisa muito geométrica, muito correta, muito precisão, precisa, né? Com essa coisa de alta precisão, de eficácia, né? Eficiência, exatidão. Então ela traz assim essa característica muito forte, pessoal. Perceba que alguns aqui são ligados, mas outros não. Cria uma figura meio um sólido, né? Uma figura meio geométrica. Vamos ver o que isso aqui vai resultar pra gente. Lembrando a vocês que estão comigo até agora no vídeo, compartilhem, curtam o canal aqui, né? O Sol do Amanhecer. Ajudem o canal, gente. Compartilhem, curtam, comentem. Vocês podem também entrar em contato comigo para fazer leituras, tanto intuitivas, mediúnicas, quanto oraculares, como tarô e outros oráculos que eu vou trazer para vocês aqui também no canal, gente. Tem muita coisa boa vindo pra gente aqui, certo? Então fica comigo aqui no canal e vamos ver. Mas é isso, assim, essa imagem ela traz ela é bem simétrica, né? Uma energia, ela traz essa aura de correta, de simétrica, de matemática até, né? Como eu disse antes, trava muita precisão essa energia. Muito bem. Aí vem assim, muito forte de usar como se fosse fazer linhas retas. Espiritualidade qual cor? Preto ou cinza. Aí eu vou tentar fazer o seguinte, gente. Eu vou tentar criar um cinza aqui. Eu não tenho uma cor cinza, né? Eu vou ter que criar. Mas vem muito intensa, assim, o desejo de trabalhar com cinza. E fazer assim, linhas retas. Aqui eu tô aplicando branco primeiro. Mas depois a gente vai dar cara a esse cinza, né? Eu vou passar o pretozinho aqui para fazer a gente formar um cinza. Então vem muito forte a intuição de trabalhar com linhas retas agora. A partir daqui. Linhas retas que transcendem, né, o desenho, a figura. Interessante, né, gente? Então vem muito assim esse desejo de fazer linhas retas e... Legal. Agora a gente vai vir aqui com preto. Vamos ver aqui o preto. Porque a intuição assim que veio foi como se eu fazer linhas, mas elas têm que ser cinzas. Eu não sei se vai ficar cinza, gente. Tomara que fique cinza.
Mas aqui é cinza, tá? Se vocês não souberem ou duvidarem, pra mim pelo menos está parecendo como cinza. Só que eu visualizava linhas mais retas, tá, gente? Linhas mais precisas, mais retas. Espiritualidade, será que eu posso corrigir essas linhas aqui para dar esse toque de retidão nelas? Aí vem para eu trabalhar assim vermelho ou laranja. Eu vou botar o vermelho, mas assim, bem tênue, assim, uma linha bem. Porque inicialmente eram linhas cinzas, mas eu não consegui fazer. Mas veio assim na intuição de eu trabalhar essa linha vermelha. Muito bem. E por último, está sendo muito transmitido aqui para mim para eu trabalhar com azul. Incrivelmente eu fazer um número 1. Veio aqui essa vontade, esse desejo muito forte de eu trabalhar com o número 1. Desse jeitinho. Vamos ver o que isso aqui quer dizer, né, gente? Mas veio assim muito forte eu trabalhar com o número 1. Então é isso, espiritualidade. E esse 1 aqui me remete muito ao primeiro, né? Primeiro. É um com esse sentido de ser primeiro. Não sei se vocês vão enxergar como um. Mas vamos agora trabalhar aqui no entendimento dessa imagem, gente. Vamos trabalhar junto. Então o que essa imagem está me transmitindo? Então essa imagem está me trazendo a energia muito forte assim, primeiramente pelas formas dela e pela energia que eu senti ao desenhar isso daqui, né? Então me transmite muito energia de precisão, de caminho, de jornada e de precisão, né? E precisão aqui é literalmente ser preciso, ser afiado, né? Ser específico. Então tá muito forte aqui essa energia de caminho, né? Aqui também são etapas, então muitos de vocês podem estar passando por etapas, né? De repente de um projeto, porque aqui traz muita ambição, porque aqui vai vindo aqui, eu estou transmitindo para vocês, tá? Então esse número 1 aqui, ele traz muito essa coisa de querer ser o primeiro também, de querer, né? Então muito, o seu melhor no que faz, o melhor né, na sua área, nas suas práticas, no seu convívio com as pessoas de repente. Então aqui tem muito essa coisa assim de ser o primeiro, querer ser o primeiro. Mas aqui traz etapas, né? São etapas que alguns de vocês que escolheram já conseguiram passar e outros de vocês não conseguiram passar. Inclusive, gente, essa imagem aqui ela traz assim como 3 caminhos, na verdade. Então, alguns de vocês que escolheram isso aqui podem estar ainda na porta, ou seja, alguns de vocês ainda podem estar descobrindo uma nova coisa, descobrindo uma nova relação, descobrindo um novo relacionamento, uma nova profissão, uma nova área, uma nova atuação, né? Então, alguns de vocês podem ainda estar nessa porta. Alguns de vocês podem estar tentando ver portas, tentando ver alternativas, certo? Outros aqui que escolheram essa pedra já tomaram escolhas. Então aqui também traz uma energia muito de gente que tomou escolha. Para essas pessoas que tomaram escolhas, a questão é você seguir as etapas, respeitar as etapas. O que vocês querem fazer, né? Exemplo, você já atravessou, passou por essa transição. E aí você se firmou na sua escolha, você se firmou no seu projeto, você se firmou no que você quer. Mas agora é como se você tivesse que pular
pular não, gente. Aqui não é pular, é percorrer várias etapas, tá? E esse projeto, de repente, é um cargo novo no trabalho, de repente, é um relacionamento novo, de repente, é o ingresso em um novo curso, né, acadêmico. É algo que, assim, que é algo que você não vai chegar no fim da trajetória, no resultado que você quer da noite pro dia, tá? E depois, e além, você vai ter que percorrer várias etapas, várias fases, né? Inclusive, para alguns de vocês que já fizeram essa travessia aqui da porta, né? Para alguns de vocês que já fizeram essa travessia aqui da porta, é um momento complexo, porque é um momento agora de bifurcação de destino, porque ou vocês podem passar por essas etapas, ou vocês podem pular essas etapas e tentar ir direto ao que se quer, né? Só que aqui, esse é um caminho assim, então é um caminho que me traz o desejo de querer ser o primeiro, né? O desejo de querer ser o melhor, o perfeccionismo, ser uma referência até, né? Aqui muita gente provavelmente quer ser referência em alguma coisa, fazer certo, ser o primeiro, chegar primeiro, né? Mas aí vocês tiveram que, todos vocês aqui dessa energia que escolheram a pedra de número 3, vocês precisam, ou já passaram, ou estão passando, ou vão passar pelo esse primeiro momento, que é o momento da porta, da travessia, né? Então, o momento de abrir a porta, né? O momento de... nessa maçaneta, para mim aqui parece como um cavalo, assim. Não sei, vi um cavalo para mim. Então, para vocês, gente, é um momento assim de ter coragem de atravessar essa porta, de ter potência, né? Nem à toa que vai a imagem do cavalo. Então, a questão da potência, da coragem, né? Do atravessar, do correr, do percorrer. Então, assim, muitas decisões para vocês agora pode estar sendo difícil. Então, o primeiro parto, o primeiro momento, a primeira dor já foi achar a porta, achar o projeto, achar coisas, se acharem também, né? Essa porta pode ser a porta de algo interior, de um processo interior, né? De repente alguém aqui esteja fazendo terapia, esteja se redescobrindo. E aí, ao achar essa porta é o primeiro passo. Quando vocês acham essa porta, essa energia, vocês vão chegar como se fosse em um primeiro lugar, né? Que é aqui. E nesse lugar tem essa bifurcação. É como se nessa energia vocês tivessem que se dedicar muito, né? Quem for seguir pelo caminho mais longo, é um caminho que ele é mais sacrificado, tá, gente? Então, só que ele é um caminho mais lógico, é o caminho da lógica, é o caminho da precisão. Então, vocês aqui tomando escolhas de repente que sejam lógicas, mas não fáceis, tá? Então, aqui envolve dois caminhos: escolhas que são lógicas, mas são demoradas e envolvem realmente um esforço, né, de fazer travessia, de seguir adiante. E aqui algumas pessoas que podem ter passado inicialmente por essa travessia, elas podem optar, de repente você pode ter se assustado com essas etapas aqui e você pode estar querendo pegar a linha reta, tá vendo? Você pode estar querendo cruzar, gente, para cá e ir reto. Então isso quer dizer que, embora a maioria de vocês aqui pode ter passado por esse momento de travessia, de decisão, de querer abrir uma porta, um começo novo na vida de vocês, mas esse começo é algo que, por natureza, para você chegar a um êxito, ele é mais demorado e é mais exigente, tá? Mas, ao mesmo tempo, alguns de vocês vão ter a capacidade de navegar no caos total e ir na voltagem máxima, tá? Então, alguns de vocês vão operar em 110 volts, em 127, né? Enfim, aqui onde eu moro antes de 110 e no 220, tá bom? Então, alguns de vocês vão ter a coragem, assim, de se jogar de vez. Só que a diferença de quem hoje tomou escolhas, abriu portas na sua vida, mas precisa fazer o caminho mais demorado, é que esse é um caminho de construção gradual. Então, isso aqui quer dizer que vocês fez uma escolha que ela vai
subindo, né? Você vai subindo de degrau, você vai subindo de cargo, você vai subindo de habilidade, de competência, de entendimento, gente, prático, tá? Aqui traz um amadurecimento no trajeto para essa escolha que você tomou, que você teve coragem. E para algumas pessoas essa coragem foi muito súbita, né? E a pessoa não teve tempo de pensar, ou a pessoa é mais aventureira. Então alguns de vocês podem literalmente estar querendo se jogar de vez, assim, no objetivo e seguir linha reta. Só que essa linha, esse caminho aqui, ele é um caminho não muito óbvio, tá? Então, juntando isso tudo aqui, o oráculo, né, a visão aqui, a imagem, recomenda, assim, para a maioria de vocês, né, que tentem o caminho da estrutura primeiro, tá? Percebam que o número 1 aparece no lado mais estruturado, tá vendo? Então, nem sempre, gente, a porta que abre primeiro, de repente, é o atalho, né? Nem sempre o atalho é o caminho mais rápido, tá? Porque nesse atalho aqui eu vejo que muita gente vai ter muito, como se fosse desentendimento, de repente, né? Olha essa linha vermelha. Então pode entrar muita energia do vermelho, da pressa, da imprudência, da raiva. Aqui tem inconsistência, tá? Que embora esse caminho mais rápido, de repente seja alguém, você, ao invés de tramitar certinho a documentação, o processo, fazer as coisas corretamente, você querendo queimar etapa. Então, assim, a pressa é o pior inimigo de vocês, dessa energia, desse momento de vida, tá bom? Porque senão a tendência para quem quiser, né, chegar aqui e pular etapa vai ser a terem problemas, principalmente com briga, tá? Pode ter briga, vocês podem entrar em situações inconsistentes, porque aqui tem uma inconsistência, certo? Então aqui eu vejo uma inconsistência. Então de repente quem resolveu adentrar, todos vocês de qualquer forma tiveram coragem, poder, força de decidir. Porque aqui é um poder de decisão, um momento de vida de decisão. Quero isso. Vou atravessar essa porta, vou atravessar esse portal. Porém, gente, não é só atravessar o portal, não é só decidir, tá? É decidir e esquematizar e estruturar. Alguns de vocês, inclusive, já estão muito avançados nessa trajetória, né? E vocês passaram por uma grande decisão, uma grande travessia e trabalharam muito, se estruturaram muito. Alguns de vocês já estão até aqui no fim. E de fato vão conseguir ser o que vocês tanto queriam, né? O que você queria aí no caso, que chegou aqui até o fim, é lograr esse êxito, esse primeiro lugar, esse sucesso, né? Alguns de vocês ainda estão aqui do lado de fora da porta, não conseguiam nem abrir. Aí para quem não conseguiu se decidir, né? Tenha coragem, tá? Tenha coragem de atravessar essa porta, essa decisão, esse momento de vida. Para quem está aqui no começo, o caminho do atalho é mais tentador. E inicialmente, ó, ele parece calmo. Parece que você tentar pular a etapa, pode ser até em relacionamentos também, viu, gente? Então, de repente, em uma relação, né, muita gente aqui possa estar em relacionamento querendo pular a etapa. Não faça isso, tá? Então essa energia aqui é uma energia que pede a vocês respeito de etapas, tá bom? Para poder chegar onde vocês querem, ter o sucesso que vocês querem. Caso contrário, o caminho mais leve, né? O caminho do atalho, ele aparenta ser leve no começo, mas depois ele se densifica depois e ainda, para a maioria de vocês, esse atalho vai dispersar. Então vocês vão querer chegar no objetivo rápido, e vão se dispersar, porque vai ter muita confusão, muito problema, tá? E da galera que escolheu o caminho mais rápido, assim, uma minoria vai chegar onde quer. E quando chegar, vai chegar com desgaste até pior do que se tivesse feito as coisas do jeito certo. Então façam as coisas do jeito certo, mesmo que seja demorado, tá bom, gente? Então esse aqui é o recado da espiritualidade, do oráculo para vocês. É isso, gente. Agradeço a vocês terem ficado comigo aqui. Quem assistiu esse vídeo todo, quem assistiu o vídeo só referente à sua pedrinha, à sua escolha. Agradeço vocês terem estado comigo aqui nesse vídeo. E sejam bem-vindos mais uma vez. Estejam comigo aqui no canal Sol do Amanhecer. Eu sou o Sol. Esse é um canal
um trabalho, um projeto meu que já vem de algum tempo, tá? E agora eu estou de volta aqui no YouTube, gente. Quem tiver interesse tanto em leituras personalizadas, eu trabalho com leituras intuitivas, trabalho com vidência e trabalho com oráculos, tarô, búzios e outros. Desejo a vocês uma ótima semana e uma boa jornada para vocês nos seus afazeres. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ajude o canal, curta, comente, compartilhe. Se inscrevam no canal para mais vídeos e brilhem muito!